É bom que vocês saibam que vocês, se vocês forem participar, né, qualquer um que estiver aqui com a gente ao vivo, se for participar, é bom saber que você vai estar sendo gravado, né? Essa gravação ela vai ser tornada pública dentro do espaço do ICEI, do espaço do YouTube, tanto do curso de jogos quanto do ICEI, né? Então, é uma forma também para quem não pôde ver isso ao vivo, quem estiver vendo isso gravado, né? Obrigado se estiver vendo isso em versão gravada, né? E eu vou dar boa noite para todo mundo que veio, né? Mais uma vez, todo mundo que entrou aqui no bate-papo. Boa noite, Max. Obrigado por ter vindo aqui no evento, fazer a introdução do evento para a gente. E obrigado, Leônidas, pela palestra que você vai apresentar para a gente. Max, eu vou passar a palavra para você. Quero que você faça a introdução que a gente tinha combinado. E aí depois a gente já pode passar direto para o Leônidas. Pode ser? O Max deu uma travadinha. Travou ali. Acho que eu caí aqui, desculpa. Você caiu, não tem problema. A gente cai, a gente levanta. Pessoal, então, oficialmente agora, né? Boa noite aí a todos. Eu sou o professor Max, estou na diretoria do ICEI. Esse evento para a gente é extremamente importante. A Agenda 2030 é um dos assuntos aí que vem se tornando cada vez mais forte, né? E deve se tornar mais forte, em especial nesses próximos 6 anos, se aproximando aí do 2030, né? Então, nos novos currículos, né, da PUC Minas, isso aí vai entrar mais intensamente. É um assunto que ele é importante não apenas para nós, universidade, né, é importante para o país, é importante para o mundo, e aí eu já agradeço fortemente ao curso de jogos, né, ao professor Daniel e principalmente ao professor Leônidas, né, da Faculdade Mineira de Direito, por estar compartilhando aí com a gente, né, esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, também já peço licença, né, tanto eu como o professor Moll, temos uma outra reunião agora às 19h30, então a gente não vai conseguir ficar até o final. Sem problema, Max. Obrigado por ter vindo. Quero lembrar de agradecer também para a professora Michele, que fez parte também dessa organização aqui do evento. Tá? Você não esqueça de falar o nome dela, ela me briga comigo depois. Boa noite, Leônidas. Já está pronto para começar? A gente pode iniciar os trabalhos? Estamos aqui prontinhos. Inicialmente, eu quero deixar os meus agradecimentos, né, para o ICEI, pelo convite. Eu acho um tema muito caro, me senti muito lisonjeado de ser convidado por vocês para poder compartilhar um pouco desse conhecimento ainda em construção sobre os ODS, aqui com o Instituto de vocês. Quero deixar os meus agradecimentos à professora Michele Neri, que foi quem fez a intermediação, que me procurou e propôs o desafio. O professor Daniel, que me recebeu aqui gentilmente, que está fazendo, né, as honras de coordenar os trabalhos na noite de hoje. Ofereço os meus agradecimentos também ao professor Max pela gentileza de tirar um tempo para vir aqui fazer a abertura do evento. Boa noite a todos que estão participando aqui ao vivo conosco, bem como saúdo já, né, antecipadamente, aqueles que vão acompanhar a nossa discussão a posteriori aí pelo canal do ICEI. Bom, o professor Max já revelou muitos pontos importantes que eu vou tratar com vocês na noite de hoje. E falar dos ODS e falar da Agenda 2030 não é algo tão complicado, nem tão distante, nem tão difícil, porque são informações extremamente difundidas e que, se vocês entrarem ali no site da ONU, você consegue ter todas essas informações. Por isso que eu pensei em ter uma reflexão, trazer uma proposta de reflexão para vocês, né, principalmente um instituto, uma área do conhecimento que é alheia à minha área, sobre o direito. Como professor Martins, eu sou professor da Faculdade Mineira de Direito, e aí eu fiz questão de começar essa nossa conversa com uma pergunta, né? O que eu preciso saber a respeito da Agenda 2030 e a respeito dos ODS, aí, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Eu fiz questão de começar com essa pergunta pelo seguinte fato: desde 1972, a gente já discute as questões que são questões que hoje estão transbordando aí, né, dentro das universidades, dentro das grandes corporações, dentro dos setores de organização dos governos, que é o desenvolvimento sustentável. Essa não é uma pauta do século XXI, não é uma pauta agora do ano de 2024,
não é uma pauta que vai ser uma pauta emergente agora, que vai ter o seu ápice no ano de 2030. Ela já é uma pauta que vem desde 1972, né, através da Declaração de Estocolmo, onde se começou a falar sobre o tema, talvez pela primeira vez. A gente tem algumas outras fontes, né, fontes históricas, que a gente vai ter alguns documentos internacionais que já trabalham essa ideia um pouco antes de 1972. Mas para a gente ter uma visão mais panorâmica a respeito dessa evolução histórica dessa Agenda 2030 e também dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu preferi fazer esse recorte pela Declaração de Estocolmo, porque ela foi muito discutida, né? Foi considerado um documento muito importante, um documento que foi muito estudado, muito debatido, muito refletido, né? Muito replicado aí em todos os 193 países que fazem parte da Organização das Nações Unidas. Quando a gente se pergunta o que a gente precisa saber sobre os ODS, a resposta primária que a gente pode ter nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, é saber o que são os ODS, por que esses ODS eles foram criados, qual é a lógica, né? Qual é a lógica metodológica da criação desses ODS, bem como qual é a linha temporal, né? Qual é a importância desses ODS no decorrer do tempo. Nós vamos perceber, à medida que a gente for conversando aqui a respeito sobre esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que é uma tentativa audaciosa da ONU, né? E a própria ONU fala isso no site dela, quando você entra lá no site da Organização das Nações Unidas, ela fala lá, os ODS são uma tentativa audaciosa, né, de se tentar buscar implementar aí o que nós vamos conceber hoje como desenvolvimento sustentável. Então, a gente vai começar bem do começo, sendo redundante mesmo, para a gente poder entender como surgiu essa Agenda 2030, né, que traz aí para a gente esses ODS. Nós temos aí 3 marcos temporais que eu achei bem interessante, que eu destaquei para vocês. Ressalto, né, se a gente for olhar a bibliografia que trata historicamente sobre essas negociações, a gente vai ter períodos anteriores. Mas nós vamos partir aí desses 3 lapsos temporais, que são lapsos temporais, que vão trazer para a gente algumas informações muito importantes e que vão nos ajudar aí a compreender de uma forma mais clara o que vem aí nesse contexto que vem no bojo da Agenda 2030. O primeiro recorte temporal que nós vamos fazer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 1992, quando aconteceu a chamada Cúpula da Terra, ou a também conhecida ECO 92. Né? A ECO 92, uma Cúpula da Terra, foi considerada um encontro para tratar sobre as questões que envolvem o desenvolvimento sustentável, ainda se discutindo o que seria o desenvolvimento sustentável, né? E é importante eu trazer essa informação para vocês. Nós trabalhamos com um conceito de desenvolvimento sustentável, mas eu preciso fixar que esse conceito ele é múltiplo. Nós temos várias formas de definição de desenvolvimento sustentável, que passam desde o conceito de uma governança equilibrada e uma governança voltada para uma interação da economia, da ecologia e também daqueles direitos que são direitos voltados para a população. E nós vamos ter também aquele conceito que permeia do uso dos recursos naturais do presente, mas com um olhar voltado para o futuro. Então, essas discussões elas já existiam, como eu disse para vocês, desde 1972, e a Cúpula da Terra, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, que ficou conhecida como ECO 92, ela traz aí como o auge da sua discussão o que seria esse desenvolvimento sustentável. Foi uma reunião de negociações aí, internacional que reuniu, né, todos os países que são os países ligados à ONU. Foi uma reunião extremamente bem sucedida. As negociações que foram propostas foram negociações super celebradas, né? Foram pactuadas de forma clara, de forma pública, de forma científica. Então, todos os países contribuíram em alguma medida e todos esses países consideraram essa reunião da Cúpula da Terra muito importante e muito eficiente. A ECO 92, ela deixou um legado que eu quero já ir nesse legado com vocês, depois eu vou voltar para a gente poder falar um pouquinho desse desenvolvimento, a gente volta lá naquele lapso temporal. Deixei para vocês aí a logo, né, que foi utilizada na época do Rio 92, e já adiantei ali sobre a Rio mais 20, mas a gente vai falar sobre a Rio mais 20 daqui a pouco. Olha só que interessante, qual foi o legado aí que a ECO 92 deixou para a gente? Primeiro ponto, ela estabeleceu de uma vez por todas, né? Ela chegou aí a um consenso de um conceito para desenvolvimento sustentável.
Além deste conceito de desenvolvimento sustentável, a Eco 92 ela reafirma as disposições que já haviam sido colocadas, já haviam sido discutidas, negociadas na Declaração de Estocolmo de 1972. Então, ela é considerada uma reunião, né? A Eco 92 tem essa característica dessa reunião, essas rodadas de negociações aí promovida para a ONU, muito importante por conta desses dois pontos específicos. Eu retomo a Declaração de Estocolmo e eu fixo um conceito para desenvolvimento sustentável. Conceito esse que nós não vamos entrar nele neste momento, nós vamos deixar para falar desse conceito mais adiante. E o que é importante dessas duas informações, por óbvio, se vocês forem olhar na literatura também que descreve, né, a Eco 92, vocês vão ver várias outras discussões que envolvem pobreza, que envolvem o desenvolvimento do ser humano de forma integral e outras questões. Mas por que a gente vai fixar esses dois elementos que eu estou compartilhando na tela aí com vocês? Primeiro, porque o primeiro elemento vai tratar sobre o desenvolvimento sustentável. E a gente precisa ter uma conceituação para a gente saber o que é sustentabilidade, o que nós, enquanto pensadores, precisamos promover para a implementação e para o desenvolvimento da sustentabilidade, o que nós, enquanto universidade, precisamos fazer para nos adaptar a essa sustentabilidade, que é algo que já vem sendo discutido há muito tempo, que a gente precisa de ter um conceito fixado. Então, a primeira informação desse legado da Eco 92 seria o que nós vamos chamar dessa conceituação do desenvolvimento sustentável. A que importa para a gente, e o que mais chama a atenção, é que, em 1992, essa rodada de negociações aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, reafirma uma declaração de 1972. Por que eu estou frisando essa informação e por que eu estou considerando essa informação importante? Porque o professor Marx, na sua fala de abertura dessa conversa que a gente está tendo, ele falou: nós estamos tratando da Agenda 2030 de forma emergencial. Né? Nós estamos no ano de 2024, a gente já caminha para o ano de 2025, ou seja, nós temos 6 anos para a implementação desses objetivos, que são objetivos que levam o mundo, né, todas as instituições que fazem parte aí, do mundo como um todo, que fazem parte dessa documentação da Agenda 2030, a implementar de forma efetiva o que nós conhecemos aí desde 1992 como desenvolvimento sustentável. Então, a gente precisa ter ciência, a partir desse momento, o quanto é sério a temática que nós estamos tratando, né, enquanto professores, enquanto alunos, enquanto profissionais, enquanto universidade, porque já é um tema que vem sendo discutido desde 1900. Então, frisei aí para vocês a importância desse legado da Eco 92, e aí eu vou voltar aqui para vocês para a nossa linha temporal. A Cúpula da Terra vem e discute qual seria a melhor forma, dentro de uma rodada de negociações, de nós utilizarmos os recursos naturais, utilizarmos os bens naturais, os bens da natureza, para o desenvolvimento do planeta Terra como um todo. Então, a gente percebe que, se você reafirma a Declaração de Estocolmo de 1972, nós ainda não tínhamos um cenário que nós tínhamos em 92, e muito menos um cenário econômico e desenvolvimento que a gente passa a ter no ano de 2012. Então, no ano de 2012, novamente, no mês de junho, salvo engano, 8, 12, 13 de junho, não tenho certeza da data correta, mas eu sei que foi no mês de junho de 2012, a gente volta a ter uma discussão sobre o uso do meio ambiente, né, sobre a administração do meio ambiente para a persecução daqueles fins que são fins econômicos, fins também de desenvolvimento, na conferência que foi denominada Rio+20. O que foi a Rio+20, né, em poucas palavras? A Rio+20 foi uma continuidade da Eco 92. Porque a Eco 92 ela produziu ali um compromisso entre todos os países que participaram de eles desenvolverem relatórios, né, de como eles estavam desenvolvendo a sua atividade econômica através do uso da terra, através do uso do meio ambiente, e esses relatórios serão dados futuramente, e essa data que foi escolhida para essa apresentação foi a Rio+20. Então, a Rio+20, essa conferência, ela nada mais foi do que uma continuidade da Eco 92.
e ela também deixou um legado, que eu vou correr lá nesse legado para a gente poder discutir um pouco aqui, para a gente poder falar. Olha só qual foi o legado da Rio Mais 20, que aconteceu aí em junho de 2012. Ela vinha com a temática de crescer, incluir e proteger. Então, pelo esse lema, a gente já consegue identificar, né, quais foram ali os legados importantes que a Rio Mais 20 trouxe para a gente. Como nós temos uma continuação da ECO 92, que retoma preceitos importantes que já haviam sido discutidos lá em 1972, que são preceitos voltados para o desenvolvimento sustentável. Nós já tínhamos uma definição desse desenvolvimento sustentável, né, feito pela Cúpula da Terra. E aí, quando vem a Rio Mais 20, o lema é: vamos associar esse desenvolvimento sustentável, essa forma de produzir, essa forma de evoluir, ao crescimento, à inclusão e à proteção. Então, a gente percebe que, a partir de junho de 2012, o que a ONU começa a propor é voltar o olhar não só para uma proteção ambiental, mas sim para uma proteção socioambiental. Então, a gente fala da proteção da terra, da proteção do meio ambiente, mas também a gente já começa a vislumbrar uma necessidade de proteção da pessoa, do ser humano, que também é integrado a esse meio ambiente como um todo. Então, a Rio Mais 20, inicialmente, ela vem propor essas discussões. Então, nós vamos aliar esse conceito de desenvolvimento sustentável que a gente tem da ECO 92 à possibilidade do crescimento econômico, do crescimento social, do crescimento da população como um todo, mas observando a inclusão e também que nós vamos chamar dessa proteção. A Rio Mais 20, ela deixa vários, né, dispositivos importantes que a gente pode elencar como uma proposta de legado, mas eu elenquei esses 4 aí para a gente poder ser objetivo e também porque esses 4 elementos que foram discutidos na Rio Mais 20 acabaram repercutindo também agora na Agenda 2030. Então, primeiro ponto, ela vem falar do desenvolvimento verde. Então, ela retoma o assunto da ECO 92, que retomou a Declaração de Estocolmo, né, e aí a gente vai percebendo uma sucessão de reafirmações, o que traz uma informação para a gente, né, que alguns podem dizer que é uma informação oculta, mas eu diria que é uma informação mais que a gente consegue interpretar. Se eu tenho um documento novo que reafirma um compromisso anterior, é porque significa que algum daqueles países que assumiram essa responsabilidade, que prestaram esse compromisso, deixaram de observar em determinado momento da confecção de seus relatórios os compromissos que foram reafirmados. Então, o que a gente vê, tanto da retrospectiva da ECO 92, da Declaração de Estocolmo, e aí falando da Rio Mais 20, também retomando, reafirmando o compromisso da ECO 92, é porque, aparentemente, né, no decorrer desse processo aí, a gente teve alguns países, algumas nações aí ao redor do globo terrestre que inobservaram ou não observaram com a eficiência comprometida à época da afirmação desses compromissos. E aí a gente passa daquilo que a gente chama, que continua tendo a mesma conceituação, mas a gente começa a falar do que nós vamos chamar de um desenvolvimento verde, né? Que nada mais é do que um emprego daquela ideia da sustentabilidade, ou seja, eu vou utilizar os recursos que eu tenho hoje no presente, os preservando para que as gerações futuras também tenham acesso, né? Eu vou deixar que a natureza do meio ambiente pelo cinza do concreto, pelo cinza do asfalto. Eu vou promover esse equilíbrio entre o desenvolvimento e entre também a proteção da natureza. A gente tem aí a reafirmação dos compromissos da ECO 92, ou seja, eu retomo indiretamente a Declaração de Estocolmo, eu retomo diretamente, né, através desse conceito de desenvolvimento verde, a necessidade de desenvolvimento sustentável, e aí a gente vai para uma parte que é muito interessante, que eu deixei fixado aí para vocês, que foi um balanço do que foi feito nos últimos 20 anos pelos 193 países que são aí pertencentes a esse compromisso. Então, vejam bem, vou voltar lá na nossa linha temporal. Ó, quando a gente olha aqui na nossa linha temporal, né, porque a gente está tentando descobrir como surgiu
a Agenda 2030, a gente observa que existe um lapso temporal muito grande entre a Eco 92 e a Rio+20. Ou seja, nós tivemos aí um lapso temporal de 20 anos entre uma rodada de negociações e entre a outra. Então, a grande proposta da discussão que foi trazida pela Rio+20 foi identificar, né, dentro desses relatórios, o que foi feito nesses 20 anos que se passaram da Eco 92, no que tange o desenvolvimento sustentável e no que tange o desenvolvimento verde. A gente percebe, né, pelas próprias palavras invocadas aí pela Rio+20, que o crescimento, a inclusão e a proteção passaram a ser necessários. Então, a gente precisa trazer esses três elementos também para dentro disso que nós vamos chamar de desenvolvimento verde, para, de uma certa forma, estar retomando e reafirmando os documentos que estavam ali no passado. Então, o balanço desses últimos 20 anos, ele foi muito importante, porque ele chegou à seguinte conclusão: olha, nós tivemos um certo avanço no que tange a proteção do meio ambiente, né? E aí tem vários protocolos que foram assinados até antes da Eco 92 que também auxiliaram nisso, né? nessa contenção dos danos ao meio ambiente, mas nós precisamos desenvolver uma ação de governança internacional para eliminar a pobreza. Então, começou-se a trazer a pobreza para dentro do meio ambiente. Então, a Eco 92, ela trouxe, ela fixou para a gente, né, o patamar do desenvolvimento sustentável. A Rio+20 fala do desenvolvimento verde, e o desenvolvimento verde ele traz como inovação, ao que ele reafirma do compromisso da Eco 92, o que nós chamamos um olhar para a pobreza. Olha, nós precisamos ter um pacto global, nós precisamos reafirmar um pacto global, aonde nós vamos tentar aí uma eliminação da pobreza. E isso só vai ser possível a partir de uma governança internacional. Então, vamos voltar aqui para a nossa linha do tempo, para a gente poder identificar o que foi surgindo de um documento ao outro. Então, Eco 92, eu reafirmo os compromissos através da Cúpula da Terra, e eu tenho ali a conceituação do que nós conhecemos hoje como desenvolvimento sustentável. 20 anos depois, após fazer um balanço, né, de toda essa documentação, de todos os compromissos que foram prestados, do desenvolvimento dos países que fizeram parte da Cúpula da Terra no ano de 1992, 20 anos depois, começou-se a perceber a necessidade de somar a essa questão do desenvolvimento sustentável o que nós vamos passar a chamar de desenvolvimento verde, uma vez que surge, né, dentro desse lapso de 20 anos, a necessidade de voltar a olhar não só para a proteção do meio ambiente, mas também para a eliminação da pobreza. O que se percebe, né, que eu tenho aí um aumento da margem da pobreza a nível global. Pois bem, então, 1992, eu tenho a Eco 92, que retoma um compromisso firmado na Declaração de Estocolmo de 1972, a Rio+20 de 2012 é uma considerada, na verdade, né? A gente não pode afirmar, mas ela é considerada para as pessoas que fazem o estudo dela. Ela é considerada uma continuidade da Eco 92, e aí ela vem com a proposta do crescimento, da proteção e da integração, e ela chama a atenção para a erradicação da pobreza, para a gente poder eliminar a pobreza. A Rio+20 foi uma conferência considerada grande, bem organizada, com uma boa cobertura da mídia a nível internacional, mas, infelizmente, como eu destaquei aqui para vocês, né, ela não foi uma conferência, ela não teve compromissos que foram prestados que ofereceram um bom resultado. Então, eu deixei aí um questionamento, isso aí foi até um protesto que aconteceu à época, né? O que não deu certo nessa organização da Rio+20, né? Por que esses objetivos que foram discutidos, por que essas discussões não fluiu, não teve eficiência ou não alcançou ali o seu propósito? Nós temos várias discussões a respeito disso, e alguns autores, inclusive, vão dizer para a gente que foi por conta da crise econômica
né, que assolou principalmente os países da Europa e também os Estados Unidos no ano de 2008. Lembrando que a conferência ela é logo depois, né? Então eu tenho os 20 anos de 92 a 2012, mas o ano de 2008, onde nós tivemos uma grande crise econômica ao decorrer no mundo, né, fazendo um recorte geográfico na Europa e nos Estados Unidos. Alguns autores, alguns estudiosos desse documento vão afirmar que essa crise econômica, ela, de uma certa forma, boicotou o compromisso que foi prestado no Rio de Janeiro no ano de 2012. O que isso significa? Isso significa que aquele compromisso de eliminar a pobreza, que aquele compromisso de implementar um desenvolvimento verde, que aquele compromisso de desenvolver uma cultura da sustentabilidade, porque sim, né, a sustentabilidade, ela tem uma ação prévia, que é a cultura da sustentabilidade, né, que é se entender o que é a sustentabilidade, refletir, estudar, escrever, pesquisar e levar à aplicação. Isso significa que todos esses elementos, em certa medida, por conta de uma crise econômica, ela foi deixada de lado, o que traz também outra informação importante para a gente. A gente está falando de tratamento e desenvolvimento integral, tanto do meio ambiente como desenvolvimento integral do ser humano que compõe, né, que é o ator aí dentro deste meio ambiente, que a gente pode até dizer que é um protagonista dentro do desenvolvimento mesmo do meio ambiente. E essa crise econômica ela fala mais alto, o que faz com que alguns países que participaram dessas rodadas de negociação deixem de lado o que foi firmado na Expo 92 e também na Rio+20. E aí a gente volta aqui para a nossa linha temporal e a gente percebe, né, que a Rio+20 ela não teve uma eficácia tão grande como a Declaração de Estocolmo de 1972, como a Cúpula da Terra de 1992, porque a maioria dos países que fizeram parte dessa rodada de negociação, elas inobservaram ali, em certa medida, o que estava posto dentro dessas rodadas. E aí a gente já segue para a Agenda 2030. A Agenda 2030 é um compromisso global que precisa ser alcançado até o ano de 2030, mas que, na verdade, foi firmado no ano de 2015, né? Na cúpula da ONU em Nova York. E o que a gente pode entender aí dessa Agenda 2030? A Agenda 2030 ela surge no ano de 2015 como uma tentativa de resgatar aquilo que ficou para trás, tanto na Expo 92 e principalmente na Rio+20. Por isso que eu reafirmo para vocês. Nós estamos tratando hoje, no ano de 2024, de um documento que tem objetivos a serem alcançados em 2030, de uma visão que começou lá em 1972. Ou seja, não é um tema de hoje, né? Não é um tema que está sendo discutido hoje, é um tema que já vem sendo discutido desde o século XX. E aí, no meio, entre a Rio+20 e a Agenda 2030, que surge aí em 2015, nós vamos ter aqui os objetivos do milênio, né? E aí eu até coloquei uma pergunta aqui para a gente poder refletir. O que aconteceu aí nesse período de 1992 e 2012? Como a gente começou a observar que não iriam ser implementados de forma efetiva tudo aquilo que foi comprometido, né, tudo aquilo que foi compromissado em todas as rodadas de negociação, surgem aí os objetivos do milênio. E aí nós tínhamos 8 objetivos inicialmente. Tá? O primeiro objetivo, acabar com a fome e com a miséria, através de implementação de políticas públicas por todos os países que fizeram parte das rodadas de negociação, e também objetivando, né, aquele sistema de proteção integral. O segundo objetivo, promoção da educação básica de qualidade para todos, que é a inclusão por meio da educação. Depois nós temos aí, como terceiro objetivo, a igualdade entre sexo e a valorização da mulher. Então, a gente percebe que é uma temática também, historicamente, né, a gente sabe que sempre foi muito discutida, mas que nesses objetivos do milênio, ela vem fixada de uma forma a ser pauta, né, que a gente precisava discutir. O quarto objetivo, reduzir a mortalidade infantil. O quinto objetivo, melhorar a saúde das gestantes. Então, mais um objetivo voltado especificamente para a mulher, né?
Objetivo número 6, combater a AIDS, a malária e outras doenças. Esse objetivo 6 nos dá uma informação, que é uma informação preciosa, né? Que demonstra a necessidade, ou seja, ou na verdade traz um retrato que nós tínhamos aí nesse período de 1992 e 2012, vários países ao redor do mundo que enfrentavam a AIDS, a malária e várias outras doenças de forma avassaladora, ou seja, nós tínhamos uma necessidade que era uma necessidade urgente do ponto de vista da proteção e do ponto de vista da saúde integral. Objetivo número 7, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Então, a gente já vê aqui a questão, né, da evolução do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento verde, somando aí ao meio ambiente e o respeito ao meio ambiente, que nós vamos chamar de qualidade de vida. Foi muito, né, debatido, foi muito discutido o que seria essa qualidade de vida, né, e aí se percebe que não há que se falar de qualidade de vida sem acesso ao alimento, sem acesso à educação, sem um mercado de trabalho igualitário, né, que reduz ali as desigualdades de gênero entre homem e entre mulher dentro do mercado de trabalho, que também não há que se falar de qualidade de vida quando nós temos doenças que dizimam populações e muito menos aí doenças que reduzem a população infantil, né, que promovem a mortalidade infantil. E, por fim, nós tínhamos o 8º desenvolvimento, que coloca o seguinte: todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. E aqui já deixa uma deixa para um dos princípios, ou um dos vetores, né? Vamos chamar de vetores, para um dos vetores da Agenda 2030. Então, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que dentro desse nosso lapso temporal, que nós começamos aqui em 92 com foco exclusivamente nessa questão do meio ambiente. Na Rio 20+, a gente salta um pouco, a gente tem uma evolução num período de 20 anos. Opa, a gente precisa falar do meio ambiente, mas nós também precisamos colocar em pauta o desenvolvimento integral, né? Nós precisamos falar da fome, nós precisamos falar do trabalho, nós precisamos falar das desigualdades, nós precisamos falar da mortalidade, nós precisamos falar de acesso à educação e tudo mais. Como essa rodada de negociação aqui, que a gente acabou vendo e a gente acabou discutindo, que não teve uma eficácia muito grande, né, após as discussões e como alguns autores colocam para a gente, por conta da crise financeira, que já vinha desde 2008, esses objetivos não foram claramente apresentados ou observados, ou os países que fizeram parte dessas rodadas ficaram ali mais reticentes na implementação daquilo que foi combinado na Rio+20, surgem aí os objetivos do milênio. Né? E os objetivos do milênio, na verdade, eles mostram para a gente 8 pontos de atenção que a gente precisava voltar o olhar para eles nesse período de 1992 e 2012 a nível mundo, que é a fome, que é o acesso à educação, que é a igualdade, que é a proteção integral do menor, a proteção da gestante, o direito à saúde, qualidade de vida, o que nos remete ao mercado de trabalho, e também, né, a questão de todos nós, todo mundo está desenvolvendo alguma atividade, de uma certa forma, que favorecesse o desenvolvimento econômico. E isso tem uma explicação histórica, né? Todas essas declarações que falam para a gente do desenvolvimento integral, que falam para a gente da sustentabilidade, vem trazendo para a gente a questão do desenvolvimento verde, elas começam a ser discutidas desde a época da Revolução Industrial. Se a gente para pensar o que foi a Revolução Industrial e os efeitos que a Revolução Industrial traz para a gente tem fontes históricas que já se manifestava uma necessidade de uma preocupação em voltar o olhar para essa forma, para esse modus operandi de desenvolvimento econômico. E não só a Revolução Industrial, né? A Segunda Guerra Mundial também traz para a gente um outro parâmetro que chama a atenção para uma necessidade de ter esse olhar duplo. Esse olhar para a integralidade do meio ambiente, mas também esse olhar para a integralidade daqueles que são os atores principais, podemos dizer assim, desse meio ambiente, que somos nós, né, que somos os seres humanos, que integramos o meio ambiente e fazemos dele o seu desenvolvimento. E aí, no ano de 2015, nós chegamos na Agenda 2030.
E a gente precisa se perguntar, tá bom, Leônidas, o que é essa Agenda 2030? Qual é a proposta dela? O que ela vem trazer de inovação? Está aí na tela para vocês. Ó. A Agenda 2030, ela nada mais é do que uma evolução dos objetivos do milênio. Né? Volta-se o olhar para trás, para aquela linha do tempo que eu coloquei ali para vocês, voltando até 1972, com observação de fatos históricos importantes para a humanidade, como a Revolução Industrial e também a Segunda Guerra Mundial, e chega-se à conclusão que nós precisamos, dentro desse conceito de sustentabilidade, dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável, trabalhar não 8 objetivos do milênio, mas sim 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente percebe que a Agenda 2030, que foi um compromisso firmado por 193 países que fazem parte da ONU, foi um compromisso firmado para a implementação, a partir do ano de 2015, de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente se pergunta, qual é a novidade, professor Leônidas? A novidade são esses 17 objetivos que vocês estão vendo na tela de vocês aí. Vamos acompanhar esses objetivos? E aí eu vou combinar com vocês o seguinte. A gente não vai ter tempo para poder aprofundar em cada um desses objetivos, porque esses objetivos vão ter alguns desdobramentos, e daqui a pouquinho eu vou conversar com vocês sobre esses desdobramentos, mas essa informação ela é super acessível, né? Inclusive na nossa universidade, vocês vão encontrar vários quadros aí, espalhados pelos corredores da universidade com esses 17 objetivos, bem como você vai entrar lá no site da ONU e vai ter cada um especificado, né? E você encontra muitos vídeos que falam sobre o tema também no site da ONU. Você vai encontrar artigos sobre esses objetivos no site do governo federal. Enfim, são objetivos que são muito difundidos. Então, nós temos 17 objetivos. Antes de comentar com vocês cada um desses objetivos, eu preciso trazer uma informação que ela é muito cara para a gente poder fazer a interpretação desses 17 objetivos. Não são objetivos isolados, ok? Esses 17 objetivos, eles atuam em conjunto. Por óbvio, nós vamos perceber que em algumas áreas do conhecimento, né, e aí a gente falando do ponto de vista da universidade, a gente consegue perceber que para algumas áreas do conhecimento especificamente, eu tenho uma aplicação mais verticalizada de alguns objetivos, mas que a proposta desses objetivos de desenvolvimento sustentável é que eles sejam implementados simultaneamente, né? Que eles sejam colocados em prática todos ao mesmo tempo. Então, para essa implementação, ela não deverá ser feita de forma fracionada, porque existe uma interdependência entre esses objetivos de desenvolvimento sustentáveis através dos seus desdobramentos, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Então, a gente vê aí o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável, e ele não está aí por acaso, né? Erradicação da pobreza. A gente retoma a influência que a gente tem aqui da Rio+20, né? E aí que a gente volta na nossa linha temporal, vê aqui, né? Essa necessidade ela já surge aqui, já começa a se discutir a questão da pobreza, que se torna cada vez mais flagrante. E aqui nós temos, né, um desenvolvimento já da tecnologia muito avançada, então as informações começam a correr muito mais rápido, a gente começa a ter acesso a fatos, né, a notícias que talvez em 1992 e também em 1972 a temporalidade de acesso a essas informações já não era mais o mesmo. Então, a pobreza salta aos olhos da ONU nesse momento e ela aparece aqui como o primeiro objetivo de desenvolvimento sustentável. E aí a gente repara aqui também que ela já vinha como primeiro objetivo dos objetivos do milênio, né? Ou seja, ainda nós não conseguimos isso. Desde 72, a gente está com os olhos voltados para isso, em 92 a gente frisou isso, e a gente chega aqui em 2015, na Agenda 2030, sem alcançar a erradicação da pobreza. O segundo objetivo que nós vamos ter é fome zero e agricultura sustentável. Nós temos uma inovação aqui, né? Nós temos uma novidade. A gente percebe que esse segundo objetivo ele limpa a fome com a agricultura sustentável. Ou seja, não é só produzir, não é somente produzir,
né? Não é somente produzir para produzir, é uma produção que garanta a proteção do meio ambiente, ou seja, eu falo de um desenvolvimento verde, de uma agricultura sustentável que protege a terra, que protege o meio ambiente para as gerações futuras e que, ao mesmo tempo, auxilie no combate da fome, né? Que nos leve aí a um status de fome zero. O terceiro objetivo, a gente também vê aí uma inovação que ele traz a expressão saúde e bem-estar. Então, se a gente voltar nos 8 objetivos do milênio, a gente tinha 3 objetivos específicos voltados para a saúde, né? Falava lá do bem-estar no ambiente de trabalho, que falava da mortalidade infantil, na verdade 4, né? Falava da mortalidade infantil, que falava da proteção da gestante e que falava de doenças que, à época, saltavam aos olhos numa maior medida, como o HIV e a malária. Aqui a gente já tem, no objetivo 3, a saúde, que vai englobar todo esse sistema que a gente está falando, mas também o bem-estar. Então, isso, de uma certa forma, a saúde ela vem ser ligada ao mercado de trabalho, ela vai ser ligada ao desenvolvimento, ela vai ser ligada ao modo de vida contemporâneo. Esse objetivo número 3, ele tem muito essa ligação de combinar a saúde com o modo de vida contemporâneo. Então, também ele é considerado uma novidade. Número 4, objetivo 4, educação de qualidade. Então, não é mais só inserir as pessoas no processo de educação. E isso é muito interessante porque a gente observa ali objetivos do milênio de 1992 a 2015, aonde que a simples inserção, talvez, de determinados setores da população à educação já seria o suficiente. Com o boom da tecnologia, isso perde eficiência. A gente precisa de uma educação que é uma educação de qualidade, uma educação tecnológica, uma educação que promove a crítica, uma educação que promova o acesso, uma educação que promova o bem-estar, uma educação que tire as mazelas da fome, uma educação que auxilie na erradicação da pobreza. Então, a gente é possível, na verdade, a gente começar a fazer o link com os objetivos que já estão ficando para trás. O 5, ele já entra direto no ponto, né? Lá nos objetivos do milênio, falava na luta pela igualdade entre homens e mulheres. Aqui já traz a expressão igualdade de gênero. A gente sabe que isso engloba muita coisa, e essa é uma discussão muito ampla, né? Quando nós falamos de igualdade de gênero, a gente tem aí uma série de estudos, uma série de discussões, né, que envolvem mercado de trabalho, que envolvem relações sociais, que envolvem posicionamento no mercado de trabalho, né? E tudo isso é muito importante. Inclusive, hoje, eu tive acesso a uma notícia que o Tribunal de Justiça do Ceará, salvo engano, concedeu direito à aposentadoria a uma mulher trans, observando os critérios da lei da Previdência Social para a mulher. Então, ele enquadrou essa mulher trans dentro do enquadramento da lei para a mulher. Então, isso entra aí também dentro dessa preocupação da igualdade de gênero. E aí, falando do meu local aqui, né, que é o judiciário, que é o direito, a justiça tem se preocupado muito em observar esses ODS, né? A gente tem acompanhado aí os tribunais de justiça trabalhando com capacitação, a gente tem visto essas temáticas serem trabalhadas na jurisprudência. O STF, quem tiver aí curiosidade de acessar o site do STF, e você vai conseguir ver um estudo do próprio Superior Tribunal, né, que demonstra lá para a gente quais são os ODS que são tratados em cada tipo de processo. Então, a gente começa a perceber a importância disso tudo, até para as reflexões, que são reflexões que caem aqui no direito. ODS número 6, água potável e saneamento, né? Passa também a ser um desmembramento do que nós compreendemos aí ser o meio ambiente e também o bem-estar. 7, energia limpa e acessível, né? Esse termo energia limpa e acessível é muito interessante, ele tem um caráter muito inovador, né? O que seria essa energia limpa? Essa energia limpa é aquela energia que não vai prejudicar o meio ambiente em sua integralidade. É essa energia que vai poupar o meio ambiente, que pode ser extraída do meio ambiente de forma natural, de forma mais fácil, por meio da implementação de tecnologias, né?
E não é só tornar essa energia limpa, né, fazer uso dessa energia limpa, é tornar essa energia acessível. Então, não adianta nada eu ter desenvolvimento de tecnologias que vão fazer a captação dessa energia que nós vamos chamar de energia limpa, mas também não dá acessibilidade. Então, tornar essa energia acessível, mas com acessibilidade através dessa energia que nós vamos chamar de energia limpa. O ODS número 8, ele vem falar do trabalho decente e desenvolvimento econômico. Uma grande novidade também, né? O que a Agenda 2030 faz? Ela liga, ela vai plugar aí o trabalho decente com o crescimento econômico, né? É importante o mundo corporativo favorecer um ambiente decente de trabalho. Ambiente decente de trabalho garante todos esses ODS para trás que a gente já falou, bem como vai propiciar o crescimento econômico, né? O trabalhador, quando ele está inserido em um ambiente de trabalho, que é um ambiente de trabalho que a gente pode classificar como saudável, ele vai produzir de forma efetiva. E isso é interessante, porque hoje a gente está falando de uma das doenças do século, que é o burnout, né? E o burnout, ele tem como foco um ambiente de trabalho que a gente pode considerar como um ambiente de trabalho que não é decente. É um ambiente de trabalho onde você tem um acúmulo de tarefas, é um ambiente de trabalho onde você tem a desvalorização da remuneração, é um ambiente de trabalho onde você tem aquele contexto do assédio moral e assim sucessivamente. O ODS número 9, né, e aí acho que vocês devem estar pensando, eu entendo aqui, né, do meu olhar simplista do direito, que todos esses ODS caem muito bem para o curso de vocês, né? Vocês operam com as exatas, então promovem programas e fazem um estudo da tecnologia, então vocês permeiam facilmente por todos esses ODS. Mas olha o 9, ó, indústria, inovação e infraestrutura, né? Então é preciso, sim, falar do desenvolvimento da indústria, é preciso, sim, falar da inovação, né? Do acesso à inovação, é preciso se pensar novas formas de se produzir, é preciso se pensar novas formas de desenvolver economicamente, de se desenvolver socialmente e principalmente de infraestrutura. A gente vê o quanto é importante a infraestrutura. E esse ODS clica diretamente com o ODS número 6, com o ODS número 7, com o ODS 2, com o ODS 1, com o ODS 3, e assim sucessivamente. A infraestrutura ela vai englobar aí uma série de discussões, né, de estamentos dentro da nossa própria sociedade. ODS número 10, redução das desigualdades. Aqui a gente vê que eu tenho um ODS amplo, né? Redução das desigualdades. Toda e qualquer desigualdade. Nós estamos falando aqui de uma visão integral da pessoa. E isso é muito discutido hoje nos nossos tempos, é um tema que é um tema da ordem do dia, e nós estamos falando de uma visão integral das pessoas. As pessoas serem consideradas como existentes da forma que elas se compreendem. Então, nós precisamos trabalhar com a redução das desigualdades como um todo. E isso vai ter também um reflexo em todos os outros parâmetros, né? Saúde, bem-estar, trabalho decente, a indústria através da inserção, a igualdade de gênero, o esclarecimento dessa redução dessas desigualdades, sejam elas quais forem, através de uma educação de qualidade, por isso que o ODS traz ali um adjetivo de qualificação, né? Educação de qualidade. Então, a redução das desigualdades entra aí nesse ODS 10. ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis. Então, é preciso a gente começar a pensar no desenvolvimento de cidades e comunidades que sejam sustentáveis. E aí, sustentáveis do ponto de vista de infraestrutura. A gente está falando de uma sustentabilidade que vem de um ponto de partida da infraestrutura. Então, energia limpa, água potável e saneamento, acesso ao bem-estar, mas tudo isso dentro de um conceito de sustentabilidade. O ODS número 12, consumo e produção responsáveis. Esse ODS ele é necessário, ele precisa ser muito discutido, principalmente porque nós vivemos hoje na sociedade do consumo. Então, a gente fala de um consumo e de uma produção responsável. Para que produzir tanto? Para que consumir tanto? E, principalmente, por que se descarta tanto?
né? Então, nós trabalhamos aí hoje, nós vivemos a realidade do imediatismo. Você compra, você usa, você descarta. Você compra, você usa, você descarta. Mas esse descarte, ele vai para algum lugar, né? Então, provavelmente, quando eu não tenho aí uma infraestrutura para colher esse descarte, eu tenho aí uma violação desse desenvolvimento verde. O ODS número 13, ação contra a mudança global do clima. Não só importante, como necessário, né? Nós aqui em Minas Gerais, a gente está vendo aí todas as ações das mudanças climáticas, né? A gente não está tendo um período de frio como a gente tinha no passado, e não é só aqui, né? A gente vê estados chovendo muito, a gente vê países fazendo muito frio, outros países as pessoas morrendo de calor. Então a gente vê que ocorre uma desregulação, né, nas mudanças climáticas em todo o globo terrestre. Então, esse ODS 13, ele chama atenção para isso. Nós temos que pensar ações para trabalhar contra essa mudança climática. ODS número 14, vida na água. Né? Muito interessante, os objetivos do milênio não ventilaram sobre isso, e a gente vê que logo em seguida no ODS 15 fala da vida terrestre. Então, é uma proteção integral mesmo. A gente vai percebendo dentro desses 17 ODS que eu estou falando de uma proteção integral, né, em todos os aspectos do meio ambiente. Então, tanto a vida na água quanto a vida terrestre. E os incidentes que a gente acompanhou mídia fora nesses anos, né, de 1992 a 2015, talvez tenham motivado essa necessidade de se pensar de uma proteção específica para a vida na água e de uma proteção específica para a vida terrestre. ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. Muito importante, né? A gente, quando fala de paz, de justiça e de instituições em geral, isso recai aqui para a gente do direito. Mas é para todos nós, né? É para todas as ciências, é para todas as áreas do conhecimento, é para todas as formas de operacionalização de algumas das estruturas do desenvolvimento econômico. Precisamos de falar de uma sociedade e aí uma sociedade a nível de mundo, né? Que implemente uma cultura da paz, que implemente uma cultura de justiça, que é um conceito que a gente poderia passar aqui bom tempo discutindo, né? Mas a gente não vai entrar nessa discussão que seria justiça, e de instituições eficazes, né? Que deem respostas efetivas para o pleito da população, para o pleito, né, que vem aí, que emana das vozes da sociedade como um todo. E, por fim, nós temos o ODS número 17. Esse ODS número 17, ele é a cereja do bolo, porque ele vem e fala parcerias e meios de implementação. Ou seja, o ODS 17, ele vai responder uma perguntinha que daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês e a gente vai voltar nele. Porque aqui eu coloquei para vocês, ó, o que são esses ODS, então, agora que a gente já passou pelos 17? São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que compõem uma agenda mundial. Essa agenda é formada por 193 países que firmaram esse compromisso, né, em 2015 na ONU. E quando nós utilizamos o termo agenda mundial, nós, na verdade, podemos dizer que nós estamos falando de discussões que envolvem implementação de políticas públicas para o fomento desses ODS até o ano de 2030. E aí é a grande pergunta, né, pessoal? Que eu até falei que o ODS número 17 vai nos ajudar aí a responder. Como colocar em prática essa agenda? Né? A Agenda 2030, ela nos dá uma ideia aí de como ela vai ser colocada em prática. Primeiro, ela vai ter como foco temas que são temas fundamentais de desenvolvimento humano. Tá? Então, a gente não vai focar só na questão do verde, só na questão do desenvolvimento ambiental. Não, agora a gente fala de um desenvolvimento socioambiental. Sociedade, desenvolvimento humano e meio ambiente estão ligados, né? A gente tem uma simbiose entre eles. Então, nós temos aí como temas fundamentais aqueles temas que envolvem o desenvolvimento humano. E essa agenda 30 é o que eu chamo de regra dos 5 P's, tá? Mas aí é uma informação informal, é uma ideia minha mesmo, só para a gente poder memorizar esses 5 vetores dessa agenda 2030, vai ser pessoa, planeta, prosperidade, paz, tá? Então, a gente vai ter, na verdade, os 4 P's, perdão. A gente vai ter pessoa, planeta, prosperidade e paz. E esses 17 ODS,
vão ser desmembrados em 169 metas que devem ser observadas por esses 193 países que são países signatários. Agora, vocês devem se perguntar, professor, hoje é 10/6/2024, eu tenho 17 ODS, que tem 4 planos aí de atuação, né? Pessoa, planeta, prosperidade e paz, que vai ser desmembrado em 169 metas, e eu tenho 6 anos para colocar isso em prática. Como que nós vamos fazer isso? O ODS 17 conta aqui para a gente, através de parcerias e meios de implementação. Tá? E é aí que entra a grande discussão e a grande necessidade de você ter um professor de direito em um curso de exatas falando sobre saúde, sobre educação, sobre água potável, sobre energia limpa, sobre tecnologia, sobre justiça e paz. Para que a gente consiga a implementação eficiente desses ODS, é preciso existir colaboração. A proposta da Agenda 2030 não é cada ciência, cada saber atuar ali especificamente na sua caixinha, na sua área. É necessário ter uma colaboração. Como que a informática, como que a exatas colabora para o desenvolvimento dos objetivos de sustentabilidade para o direito? Como que eu vou implementar a paz, a eficácia das instituições, a energia limpa, a erradicação da pobreza, o acesso à saúde e tantos outros ODS através da minha ciência, através daquilo que eu estou estudando. Por isso que os ODS têm um impacto enorme nas instituições de educação superior. E aí eu coloquei uma pergunta para vocês. Qual o impacto na educação superior promovido pelos ODS? Os ODS vêm transformar as universidades, né, que lá em 1972, no período do Protocolo de Estocolmo, era considerado um locus privilegiado. Os ODS vêm trazer e transformar as universidades naquilo que nós vamos chamar de universidades sustentáveis. Então, a universidade ela passa a ter uma visão sustentável do que é a produção do conhecimento, do que é a aplicação deste conhecimento. Né? E aí, o que nós vamos poder chamar de uma universidade sustentável e o que isso implica para a gente, em certa medida? Olha só, quando eu falo de uma universidade sustentável, na verdade, eu estou falando de uma universidade que promove uma educação para a sustentabilidade. Então, é por isso que vocês estão aqui comigo hoje, às 20 horas, do dia 10/6/2024, discutindo os ODS. Nós estamos promovendo uma educação para a sustentabilidade. Né? É preciso que vocês, que são os novos líderes, que são os novos operadores, que são os novos atuantes extramuros da universidade, tenham uma educação sustentável. Então, os conteúdos curriculares das universidades precisam trazer essas discussões, que são discussões fomentadas desde 1972 e que ganham aí um corpo mais forte agora com a Agenda 2030. Uma universidade sustentável é aquela que promove uma pesquisa sustentável. Como assim, professor? Vou desenvolver um projeto de pesquisa, aonde que eu vou enquadrar o produto dessa pesquisa, a solução dessa pesquisa, dentro desses 17 ODS? Como que eu vou auxiliar, como que eu vou produzir conhecimento que, de uma certa forma, corrobore com esses 17 ODS? Uma universidade sustentável é aquela universidade que fortalece e estabelece a interlocução entre universidade e entre comunidade. E nisso, a PUC Minas é exemplo, né, por conta da nossa extensão. Eu mesmo sou coordenador de extensão da Faculdade Mineira de Direito, sou egresso da PUC, né, sou filho da casa, estudei, fiz a minha graduação em Direito na PUC, fui aluno extensionista, e desde a minha época de graduação, que está um pouquinho distante, que eu preciso trazer essas datas, né, como eu trouxe de 1972 a baila aqui para vocês, deixa isso entendido, a gente já falava de extensão, eu mesmo fui aluno extensionista. Então, a extensão é uma forma eficaz dessa troca de saberes. Lembrando da ODS, né? Número 4, educação de qualidade. Exige essa interlocução dos conhecimentos produzidos na sociedade com os conhecimentos na universidade, perdão, com os conhecimentos que são os conhecimentos oriundos da sociedade.
E uma universidade sustentável também vai ser aquela universidade que se organiza de forma sustentável. Né? Então, não basta implementar uma unidade curricular sustentável, não basta promover uma pesquisa sustentável, não basta ter uma extensão forte promovendo essa interlocução entre universidade e sociedade. É preciso se organizar de forma sustentável, através de energia limpa e através de uma série de outras implementações dentro aí dessa economia que nós vamos chamar de economia verde. E aí a gente se pergunta, né? Qual seria esse impacto dessa universidade sustentável? E aí a gente analisa esse impacto através de qual seria o dever dessa universidade. A universidade sustentável é aquela universidade que vai formar líderes intelectuais, gestores, administradores públicos, políticos, cientistas voltados para a implementação desses objetivos de sustentabilidade, né? Esses objetivos de uma economia verde, de um desenvolvimento sustentável. Então, nós estamos falando de formação de pessoas, né, que vão operar um desenvolvimento diferenciado, um desenvolvimento sustentável. Então, é o papel da universidade contemporânea formar este profissional, formar esse agente de transformação para uma atuação dentro desses 17 ODS. Né? Então, a universidade sustentável ela vai ter como foco a sustentabilidade. E isso diz muito do que é esperado de todos vocês, de todos nós, na atual conjectura. Eu não gosto da expressão mercado de trabalho, né? Mas vamos falar ali de um campo prático de aplicação de tudo que a gente estuda dentro da universidade. O que eu estou dizendo aqui para vocês, esses 17 ODS são, na verdade, habilidades e competências que vocês precisam desenvolver no decorrer do curso de vocês, observando uma correta aplicação da ciência que vocês estudam. Né? De nada adianta eu produzir uma tecnologia que não seja considerada uma tecnologia sustentável. De nada adianta eu produzir um modus operandi de liderança que não seja um modus operandi de uma liderança sustentável. Esta é uma exigência, né? Nós fazemos parte aí de um pacto global que diz aí para a gente a importância disso aí nos próximos 6 anos, né? Isso traz um reflexo do ponto de vista da nossa formação, né? Tanto enquanto estudantes e também enquanto alunos, né? Em um modo geral. E aí, por fim, né? Já chegando ao final aqui, porque eu já cheguei já estou estourando meu tempo, né? A gente fala da PUC Minas e da sustentabilidade. Eu acho muito interessante que o Papa Francisco ele publicou uma encíclica papal chamada Laudato Si, né, que também ficou intitulada como A Casa Comum, onde ele traz todas essas necessidades, né? Aonde ele ressalta todos esses ODS através da escrita da sua encíclica. E essa encíclica é um grande iluminador dentro da nossa universidade, na PUC Minas, a gente pode falar isso com muito orgulho, bem como nós temos a missão da nossa universidade, os valores da nossa universidade, nós temos as práticas de extensão, né, que já há algum tempo já vem exigindo enquadrar os projetos de extensão dentro dos ODS, as práticas de pesquisa também voltadas para a promoção, né, de produtos científicos que exerçam aí, de uma certa forma, um impacto do ponto de vista da sustentabilidade, bem como a PUC Minas vai ocupar rankings dentro das universidades, sendo um deles a maior universidade católica da América Latina, e tem essa visão, essa missão aí de promover essa sustentabilidade. Então, o resumo da ópera, né? Deixei uma referência rapidinho para vocês, está lá no site da ONU, depois eu posso compartilhar esse material com vocês, se vocês quiserem, tá? Eu compartilho com vocês, vocês podem acessar aqui tudo que eu disse. Tá aqui tem um ou outro artigo que fala daquele lapso temporal que a gente não vai encontrar aqui, basicamente, no site da ONU, mas eu também posso disponibilizar para vocês, caso vocês queiram ler. Os ODS, né, a Agenda 2030... Oi? Professor? Quem abre o microfone aí? Oi? Professor, a gente está chegando no limite do nosso tempo. A gente já estourou, na verdade, o tempo marcado, né? E aí a gente vai ter que fazer um encerramento, né? E a ProEx pediu para eu inserir aqui no final desse evento
uma divulgação do Hackathon. Então, eu vou assumir o compartilhamento de tela por um instante, tá? Tem a ver com o que você está falando. Tem a ver com o que está sendo dito hoje, tá, gente? A gente tem no site da proex.pucminas.br/hackathon o anúncio da Hackathon que vai acontecer esse ano, em 2024, né? Que é um desafio, né, ODS, com a ideia de reunir equipes para criar numa maratona um mínimo produto viável que atenda a essas demandas, né? Ou seja, que esteja conectado com essas demandas. Então, a PUC está fazendo uma outra ação extensionista, né? Além do ICEI Talks e além do que a gente está fazendo aqui de conscientização, vocês também têm uma ação prática que vocês podem se inscrever, né? Então, quem quiser saber mais, pode ir no site da ProEx, né? O proex.pucminas.br/hackathon para descobrir mais sobre esse evento, né? E também você vai encontrar mais informações sobre extensão na ProEx, tá? Então tem que inserir isso aqui, senão não dá tempo. Eu tenho que agradecer o Leônidas, mas eu vou ter que cortar ele. Desculpa, Leônidas, muito obrigado, de verdade. Foi muito legal, foi incrível, né? Estava aqui o tempo todo ouvindo. Espero que os alunos tenham tido um bom insight de como vai ser a formatação do estudo deles, do trabalho deles aqui para frente, porque isso vai pesar cada ano mais, né? Quanto mais próximo do 2030, mais pesado a gente vai sentir a presença desse programa. E aí eu deixo aí um minutinho para você fazer sua despedida, sua palavra final, né? E mais uma vez, muito obrigado. Professor Daniel, é isso. A gente do direito tem que ser mesmo, viu? Interpelar, porque senão a gente vai até 1h, pouco, viu? Eu quero aqui só registrar os meus agradecimentos. Espero, sinceramente, ter contribuído aí com todos vocês. Estou à disposição, né? Se precisarem de mim para alguma questão envolvendo os ODS, é sempre um prazer. Obrigado, viu? Gente, boa noite. Essa palestra foi gravada, a gente vai disponibilizar depois em alguma das plataformas da PUC. É só ficar atento na plataforma do ICEI Talks e na plataforma do curso de jogos. Em uma das duas deve sair essa palestra. E eu vou encerrar a gravação agora, porque senão a gente fica também, igual ele falou, eternamente conversando, tá? Então, estou encerrando a gravação. Obrigadão todo mundo aí pela participação.